Muito bem, vamos lá. Vamos começar o programa. Ouvir o técnico Lorival Santos, técnico que saiu do Asa, viajou, claro, todo mundo foi dispensado, não tinha o que ser feito. O técnico retornou para a sua cidade natal, mas evidente estava fazendo um grande trabalho e eu tenho certeza que se permanece fazendo o trabalho, nós teríamos resultados. O Asa estaria com certeza bem entregue. Nós estava bem entregue o time do Asa sob o comando do professor Lorival Santos. O Lorival, nessa entrevista, ele vai exatamente falar dessa prorrogação até o dia 20 de abril. Inicialmente, porque a gente não sabe se depois do dia 20 haverá nova prorrogação. Mas até agora, a prorrogação é até o dia 20 de abril para o não reinício, não é? 20 de abril, depois os clubes retornarão e aí começarão os treinamentos, mais 15 dias de treinamento para recuperação física, além da logística de retorno dos jogadores, enfim, comissão técnica. Acredito que lá para o mês de maio, se tudo der certo, nós teríamos o retorno do Campeonato Alagoano. Pelo menos é isso que a gente imagina. Não se sabe se vai acontecer, mas o que dentro daquilo que está previsto, dia 20 de abril, as equipes retornam, os jogadores e comissão técnica, e mais 15 dias para preparação, para recuperação física dos atletas. Acredito que lá para o dia 6, 7 de maio, né, nós teríamos a volta da competição. Se tudo der certo. Se não der certo, acredito que nós não teremos mais Campeonato Alagoano, na minha visão. Vamos ouvir o que acha Lorival Santos, como é que ele analisa esta prorrogação do Campeonato Alagoano. Boa noite. Boa noite. Bem, foi uma atitude que prevaleceu o bom senso. Nós temos que compreender que o momento é muito crítico. E essa crise do Covid-19 realmente está assombrando muito. Então, você julgar qualquer atitude de qualquer órgão, eu acho que não é producente. Mesmo porque antes dos direitos vêm as obrigações. E temos contratos de toda a ordem que devem ser cumpridos. Para você ver, no nosso caso, os nossos contratos foram suspensos. Muito bem. Agora, retornando aqui com o nosso Lorival Santos. Eu sinceramente, sabe, Lorival, dentro do que a gente acha lógico, eu não vejo muitas possibilidades de retorno do Campeonato Alagoano, mas a gente tem que ser otimista, tem que acreditar que vamos ter o retorno do Campeonato Alagoano. Essa é uma opinião minha, isso não significa dizer absolutamente nada. Agora, o Lorival Santos, você é a favor, por exemplo, da continuidade da competição neste período? É uma questão muito complexa de opinar, mas no meu caso eu vou opinar só na esfera competitiva. Bom, nós sabemos que o jogador parado por 3 ou 4 semanas, mesmo ele estando recluso na sua casa, se movimentando, fazendo alguma atividade, com certeza ele perde em média 6% da sua força e 14% da sua resistência. E o torcedor que paga pelo espetáculo, que é uma partida de futebol, com esses parâmetros de preparação dos principais artistas desse espetáculo, que são os jogadores, eu acho que não é justo. Também sabemos que somos cobrados pelos todos os órgãos, torcida, imprensa, para a gente apresentar um jogo de qualidade. Mas nós temos que entender que a qualidade do jogo passa pela capacidade da equipe se reinventar, estar preparada para as adversidades que o oponente irá nos oferecer. E realmente esse nível de organização ele demanda tempo, né? Sem contar que nós temos o problema do percentual de lesão, que com essa parada realmente aumenta consideravelmente. Com isso, eu acho que todo mundo perde,
Portanto, eu sou contra desses parâmetros que eu mencionei. Não acho viável. Eu acho que a gente tem que encontrar uma outra maneira. Quem sabe reiniciar a competição num outro momento. Seria essa uma ideia, né? Em um outro momento, um momento onde todos estivessem mais tranquilos, sem nenhum problema, sem essa ameaça, não é? Porque a ameaça existe e é evidente que estamos todos nós assustados. Essa que é a grande realidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lorival. A direção do ASA suspendeu todos os contratos dos jogadores, todos, inclusive o seu. Você ainda se considera técnico do ASA? Creio que sim. Você mesmo disse, suspendeu, não encerrou. E também eu tenho que levar em consideração a conversa que eu tive com a diretoria. E eles têm interesse na continuidade do meu trabalho. E isso me deixa muito feliz. Interessante, claro. Suspendeu, não encerrou, né? Então os contratos estão todos em andamento, estão todos em vigor. A direção do ASA, até porque não tem condição, não tem como pagar os jogadores, funcionários, comissão técnica, não há como, essa que é a realidade, não há como. Agora, você havia mencionado que durante a parada da competição, você esteve confinado num hotel antes da suspensão dos contratos e elaborou inclusive um plano de ação para o ASA no Brasileiro da Série D, caso o clube consiga a vaga, lógico. Se isso for confirmado, como você pretende montar essa equipe do ASA para a competição? Veja bem, nós sabemos, e todos os órgãos inerentes ao futebol vão concordar comigo, que futebol é feito de resultado, não de intenção. E quando você está falando de uma equipe da grandeza do ASA, isso não pode ser encarado de outra forma. Eu acho que todo treinador busca atacar e defender com eficiência. E o Lorival Santos não é diferente. Eu pretendo, ou melhor, eu tenho a pretensão de que o ASA jogue em bloco alto, que varie para o bloco médio, que tenha capacidade de alternar suas ações ofensivas, tanto nos corredores externos como internos, que principalmente tem um desejo visceral pela posse da bola e que esse desejo não seja inferior a 55%. Porque eu entendo quando você tem esse desejo de 55% ter posse de bola efetiva, aí as coisas começam a melhorar. Que a equipe também execute uma pressão pós-perda, que eu acho que eu entendo que é um dos princípios de você ter essa posse de bola, né? Busca dessa posse de bola, que faça também uma subida de bloco de marcação e que não seja também só uma equipe somente reativa. E principalmente que se as circunstâncias do jogo ou o adversário tiver a capacidade de nos empurrar em bloco médio, que a gente não se sinta inferior, faz parte do contexto, faz parte do jogo, e que a gente tenha a capacidade de suportar essa pressão do oponente. Por que anteriormente eu falei pretensão? Porque eu entendo que todo modelo de jogo passa principalmente pelas características e as capacidades dos jogadores, e isso a gente tem que ter ciência. Lorival, o ASA antes desta crise do coronavírus já não reunia condições financeiras para montar uma equipe competitiva, da forma como você mencionou. E depois desta crise, com a situação financeira mais complicada ainda, em todos os setores, a gente sabe que a partir de agora a situação vai ficar mais complicada em todos os setores. Você não acha que isto é inviável? Eu acho que a gente deve ter ciência de que se você pensar pequeno, pensar grande, se gasta a mesma energia. E se tratando de ASA, eu acho que todo mundo tem que pensar gigante. Eu entendo que todos os segmentos da coletividade de Arapiraca, seja a torcida, imprensa, empresa, situação, oposição, ela deve se unir num senso comum. Porque sinergia 1 mais 1 é igual a 3. O momento é agora. A gente não pode deixar por ano que vem.
Devemos buscar a Série C já. O Asa merece isso. Não podemos se dar o luxo de não tentar. Vamos criar uma hashtag Asa Série C já. E com relação ao futebol brasileiro, de que forma o técnico Lorival Santos analisa esse momento de contratos suspensos, jogadores sendo demitidos? Realmente nós temos que entender que o futebol brasileiro, ou futebol no mundo, neste momento é uma coisa nova, é muito complicado, né? Mas nós temos que entender nesse momento que o futebol não deixa de ser uma dinâmica organizacional coletiva, aonde o seu entorno ele tem aspectos fundamentais para o seu desenvolvimento. Esse entorno também ele é inserido do ambiente externo e ambiente interno. E nós, treinadores, nós somos o instrumento para ajustar essa diversidade, buscando o senso comum. Então, realmente é uma situação complicada, mas nós temos que ver as coisas dos dois lados. Esperamos que com essa situação a gente possa ver o futebol de uma forma diferente e mais organizada, onde se passa a se discutir um calendário diferente, né? Esse realmente é a solução que a gente possa ter. Como diz um psicólogo alemão chamado Kurt Lewin, se há conflito não há locomoção, e se não há locomoção não há progresso. Então, nesse conflito, nessa crise, eu acho que a gente tem que ajustar essas situações de forma satisfatória, né? Mas não podemos deixar de levar em consideração o momento de todos os profissionais, no momento de todas as diretorias. Então é um momento complicado, aonde nós temos de entender que juntos nós seremos mais fortes. Eu acho que esse entorno, essa dinâmica organizacional, ela tem que trabalhar de forma conjunta, né? Com os mesmos propósitos, deixando de lado as adversidades, né? Para que a gente possa crescer como um todo. Muito bem, e agora a mensagem final do técnico Lorival Santos para a torcida do Alvinegro de Arapiraca. Claro que o torcedor do Asa, ele gosta muito do Lorival, né? Pelo jeito sério do Lorival, trabalho que já é um trabalho consagrado, trabalho que todo mundo conhece. Lorival Santos, por onde passa, além de deixar grandes amigos, né, deixa a sua marca como treinador, como grande profissional do futebol. Então, a sua mensagem nesse momento de tanta dificuldade de todo mundo aí, né? E o futebol alegra o povo, o futebol une as pessoas. O futebol é uma coisa gostosa, a gente tá com saudade do futebol, das tardes do domingo, tá aqui debatendo, falando do Asa, coisa gostosa, não é? Ouvindo torcedores do Alvinegro, as lamentações e às vezes até os elogios dos torcedores, mas o futebol realmente faz muita falta. O futebol faz falta. Deste convívio gostoso, com profissionais da área do futebol, com amigos da imprensa, todos nós estamos com muita saudade do futebol e torcendo para que essa situação seja superada o mais rápido possível, para que nós tenhamos, Lorival Santos, o retorno do futebol. Então gostaria que o amigo deixasse assim uma mensagem legal para o torcedor alvinegro. Bem, o que eu posso deixar de recado para essa fantástica torcida do Asa Gigante é que ela é diferente. E nós sabemos que na vida os momentos bons marcam a gente, e nos momentos ruins ensina muita gente. Como diz um historiador britânico chamado Thomas Fuller,
O hoje é o aluno do ontem. Então, que a torcida do Asa, ela com certeza ela vai aprender muito, já aprendeu muito com esses momentos ruins e ela vai apoiar. E que a marca Asa Gigante não se estenda só à torcida, que toda a coletividade Arapiraca, nesse momento ruim, que se una em prol do Asa, porque o Asa é gigante. Nós temos uma diretoria tentando, de todas as formas, buscar equacionar a parte financeira, mas nós sabemos que o futebol é caro, principalmente quando se trata de um Asa Gigante. O Asa Gigante não pode ficar no aspecto de coadjuvante. A torcida não permite isso. Ela é apaixonada, ela é vibrante, ela busca, ela quer, entendeu? Então eu acho que todo o entorno, que o empresariado ajude, o Asa saia dessa situação e possa voltar ao seu papel de grandeza a nível do cenário nacional. Muito obrigado a todos e é uma honra ter dirigido o Asa. Um abraço, saúde a todos os seus e todo mundo recluso em casa e cuide dos seus familiares. Bem, existe um ditado de uma sabedoria oriental que diz: volta teu rosto sempre para a direção do sol, então as suas sombras ficarão para trás. Saúde a todos, o meu muito obrigado. Boa noite. Muito bem, legal. Tá aí, portanto, a participação do técnico do Asa, Lorival Santos, um espetacular profissional, e a gente deseja toda a sorte do mundo e que ele retorne, né? Porque é um profissional consagrado e, é evidente, um vencedor.